O Bitcoin caiu. A Rússia mandou tropa. Quer saber o que aconteceu de verdade com o Cazaquistão? Então se liga no vídeo. Fala galera, esse é o primeiro vídeo de aprofundamento aqui do canal Geográficos. Eu sou o professor Lucas Lopes e hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre o que está acontecendo de fato lá no Cazaquistão. No giro semanal, né, aquele lá que tem toda sexta-feira, vocês acabaram sabendo um pouquinho ali, né, sobre o primeiro-ministro que renunciou, a galera que se revoltou, né, e eu acabei falando um pouquinho, né, de uma forma bem superficial do que é o Cazaquistão. Vamos relembrar, tá? Primeira coisa importante é saber onde é que ele fica. E aí você consegue perceber que ele tem uma fronteira muito importante com a Rússia, né? Ali, né? Bem embaixinho ali da Rússia, né? E ao lado da China. Então o Cazaquistão é um país muito importante da região que a gente chama de Ásia Central, tá legal? É o nono maior país do planeta. Então, informação importante aí pra gente. E eu cheguei a mostrar também esse quadrinho lá no nosso vídeo do Giro Semanal, basicamente te mostrando quem é o Cazaquistão. Menorzinho aqui para você poder ver. Quem é o Cazaquistão, então, né? O Cazaquistão tá ali, né? É uma ex-república da União Soviética, né? Assim como a Rússia era uma república soviética, o Cazaquistão também, tá legal? Então participou ali, né, da Guerra Fria ao lado dos soviéticos, né? Não só ao lado, né, mas fazendo parte. É a 12ª maior reserva de petróleo do mundo. Traz para você aí a maior produção de urânio do mundo, inclusive isso tem muito a ver com a Rússia, vamos conversar um pouquinho disso daqui a pouco, tá legal? E tem fortes relações comerciais ali com a China. Então, a questão geopolítica, o fato de tropas russas terem sido enviadas para o Cazaquistão tem muito a ver com quem é, obviamente, o Cazaquistão, mas também aí com essas relações fortes comerciais com a China, tá legal? Então, isso é algo que você precisa ter muito na tua cabeça, porque a gente vai comentar aqui hoje, beleza? E você lembra da situação, né? Você lembra lá, Cazaquistão, né, é um país que é muito grande territorialmente, mas tem uma população relativamente pequena, né? Então acaba sendo um país que não é muito populoso, né? Não tem ali uma, uma quantidade muito grande de pessoas e acaba também sendo muito mal ali, né, povoado, acaba tendo uma densidade demográfica muito baixa. As cidades são relativamente pequenas também, mas você tem ali, né, a maior cidade que é a capital, Almaty, ela é uma cidade realmente muito grande, que é o aspecto que você está vendo aqui de uma cidade de fato desenvolvida, beleza? E você viu lá que os protestos por conta do valor do combustível, né, eu te mostrei lá que ele de fato não é um combustível tão caro assim, né, se você for comparar com outros países, mas pelo modo de vida, pelo custo de vida da população, se você tem um aumento de algum combustível, de fato isso vai ser um problema, né? E o aumento de fato aconteceu, trouxe aí revoltas muito grandes feitas pela população, que resultou na renúncia do primeiro-ministro do Cazaquistão, tá legal? Então, de fato, você viu aí situações problemáticas, tacaram fogo, invadiram a prefeitura e tacaram fogo. Eu não consigo te mensurar o quão grandes foram os protestos, muito mais do que eu tô te vendo aqui, né? Então, assim, não dá para falar, mas foi um protestozinho, tacaram fogo na prefeitura da capital. Não tem como, tá? Então, de fato, negócio, bicho pegou. Bicho pegou, ficou de fato muito complicado. Agora, quais foram as consequências? O que trouxe para você aí de grandes mudanças, grandes consequências? A primeira consequência é, antes do primeiro-ministro renunciar, houve uma movimentação de fechar a internet no Cazaquistão, né, de cair a rede de internet. E o Cazaquistão, ele tem aí, né, para muita gente que não sabia disso, o Cazaquistão ele é responsável, né, é o segundo maior responsável, só está atrás dos Estados Unidos, no quesito mineração de Bitcoin. O Cazaquistão é o segundo maior. Mas, pô, caraca, o que tem no Cazaquistão que faz dos caras o segundo maior de mineração de Bitcoin? Olha só, isso não era dessa forma até certo relativo tempo atrás. Quando o Cazaquistão se torna a segunda maior plataforma ali para minerar Bitcoin? Quando a China proíbe a mineração no seu país. Então, quando a China proíbe essa mineração, isso vai ser basicamente migrado para uma região próxima e o Cazaquistão vai acabar comportando aí cerca de 18%, né,
das práticas de mineração de Bitcoin. Isso trouxe aí, então, uma grande movimentação no mercado de criptoativos, de criptomoedas. Então, o Bitcoin, que talvez a criptomoeda mais famosa, né? É a mais famosa, com certeza. Teve aí uma grande mudança no seu valor. Seu valor, inclusive, que a mudança veio e chegou aí, né, até o patamar mais baixo, dia 7 de janeiro, valendo 41 mil dólares aproximadamente, né? 41.565 dólares e 10 centavos. Então, barato. Barato, tá com dinheiro de bobeira aí, ó. Olha que beleza. Recebeu o 13º? Mete lá, compra 8 bitcoins. Belo trabalho que você tem, né? O 13º comprou 8 bitcoins, pô, meu amigo. Então, assim, o importante aqui você vê é que não é só o real, o dólar ou qualquer outro aspecto, o petróleo também teve modificação, né? Qualquer coisa que tenha caráter especulativo deu algum problema de instabilidade, isso pode aí, né, ter uma modificação de valores, e isso aconteceu com o Bitcoin. A gente está esperando aí, né, uma retomada, né? De fato, você já consegue até ver, né, que a retomada aconteceu. Chegou aí, né, ao patamar de volta ali de 42 mil dólares, um pouquinho mais, né, 42.500 talvez, mas trouxe aí pra gente, né, um momento que hoje, né, hoje que eu digo no dia 12 de janeiro, tá legal? Já batendo ali, ó, 42 mil dólares, 634 ali, né? Então, já teve aí uma breve recuperação. Importante lembrar é que o Bitcoin não chegava a menos de 43 mil dólares desde setembro de 2021. Então, essa foi uma queda expressiva. Não é uma queda pequena, não. É uma queda de fato expressiva. Né? Vale a pena a gente ficar de olho. Vou ficar aqui... eita nós. Vou ficar aqui a postos para poder ver qualquer tipo de alteração que tenha nesse sentido. Tá legal? E outra coisa importante de consequência é que quando você tem instabilidade numa região tão importante quanto é o Cazaquistão, mas o Cazaquistão é importante? É importante? É importante para quem? Olha só, o Cazaquistão, ele não é importante não, ele é muito importante. Mas eu nunca vi falar disso, Lucas, é porque, né, a gente acaba focando o conteúdo de geografia, principalmente aquele que você vê na escola, de uma forma muito mais localizada para Brasil e as principais potências mundiais. O Cazaquistão não é lá a principal potência mundial, né? Mas ele tem ali sua certa importância sim, principalmente para quem? Principalmente para a Rússia. Principalmente por esse rapazola aqui. Esse rapazola aqui que você conhece, é o Vladimir Putin, que está apertando a mão aqui do Tokayev, né, que é o presidente do Cazaquistão. Esses dois rapazes aqui, eles são aliados muito importantes, tá? Por quê? Quem é o Cazaquistão para a Rússia, né? Por que ele é importante, então, para a Rússia? A importância que se tem do Cazaquistão para a Rússia. Primeira coisa, a fronteira. Vamos lá. Muito importante a gente pegar agora uma geografia física. Agora que é legal. Geografia física. Puta que pariu. Eu adoro geografia física. Eu falei algum palavrão aí. Acontece. Eu adoro geografia física. A geografia física te traz o seguinte. A Rússia tem fronteiras que elas são muito extensas. Tá legal? E o Cazaquistão, ele é uma grande parte dessa fronteira ali, né, na parte mais ao sul da Rússia. Então, é muito importante para a Rússia que esteja tudo bem no Cazaquistão, tá legal? Que esteja tudo controlado no Cazaquistão, para que não haja nenhuma atitude ou nenhuma atividade ou nenhuma ocupação promovida por potências ocidentais. Porque se o Cazaquistão for ocupado por potências ocidentais, para chegar na Rússia é moleza. Então a Rússia não quer isso dentro do Cazaquistão. Qual é a melhor forma que a Rússia tem de não fazer, por exemplo, com que uma OTAN ocupe o Cazaquistão? Ela mesma ocupa. A Rússia mesmo vai lá e dá uma ajudinha, bota tropas, tá legal? Inclusive isso ficou um pouco ali, né? Virou um burburinho pelos Estados Unidos, falando, não, mas a Rússia não pode e tal. Mas olha só, não tem o que fazer. Esse cara aqui, né, o Tokayev, pediu as tropas para a Rússia. E a Rússia falou, vou mandar. Então até aí não há nenhum problema. A Rússia não está conquistando o Cazaquistão. Tá legal? Então, primeira importância está aí para a Rússia em relação territorial. Segunda importância, 1/4 da população
do Cazaquistão, ela é russa. Isso parte muito de uma prática que foi feita ao longo, né, da construção da União Soviética, que era, né, basicamente a Rússia espalhar pessoas, espalhar, né, a sua população por vários países do Império Russo, do Império Soviético. Então você vai acabar vendo, né, muita população russa em vários países. O melhor exemplo que a gente dá, que inclusive tem situações tensas, que gera problema para a Rússia junto com o Ocidente e tal, é a Ucrânia. Então tá aí uma situação muito importante. A população ali, né, pelo menos um quarto da população, ela é russa, tá legal? O urânio que a Rússia usa, né, em seu consumo, seja ele de forma para produção energética ou para as produções, né, de armamentos, esse urânio ele é basicamente quase que todo do Cazaquistão. Cazaquistão, maior produtor ali, né, de urânio. Então, assim, te traz de fato uma importância, outra importância muito grande. E ainda tem mais. Tem mais o quê? Né? A base aeroespacial que a União Soviética usava, ela está no Cazaquistão. Tá legal? Então, até hoje, inclusive, o Cazaquistão ele é muito importante para a Rússia nessa questão de lançamentos, né? De testes, de testes aeroespaciais. Então, até hoje, o Cazaquistão é muito importante ali. Né? O nome da base, né, traz ali para você é o Cosmódromo de Baikonur, né? Tá aqui, ó. Ele é no Cazaquistão, belezinha? Então, de fato, é uma área aí que acaba sendo, né, é um assunto, na verdade, que acaba sendo importante, né, para não só a questão do aspecto aeroespacial da Rússia, mas também uma questão geopolítica muito importante. Agora, o que mais é importante você saber sobre, né, o papel aqui da Rússia muito interessante? O principal receio que se tem, né, de Vladimir Putin em relação a uma instabilidade num país como o Cazaquistão é que você tem uma interferência maior ali, né, de países ocidentais. Então esse é talvez o principal receio que se tenha. Então mandar tropas para o Cazaquistão dá essa situação de segurança para que isso não seja feito por outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. Mas é até um pouco loucura a gente pensar que os Estados Unidos vai chegar e mandar apoio para o Cazaquistão, porque esse rapazola que está aqui, ele é muito a favor de Putin e da China. Só que aí vem a outra preocupação russa, de você ter uma situação de tão instabilidade dentro do Cazaquistão que você precise ter novas eleições ou mudar todo o esquema político que, gente, é o mesmo desde 91 no Cazaquistão. Né? Então, de você trocar todo o esquema político e acabar tendo aí novas eleições, digamos assim, e entra um presidente, por exemplo, que ele não é a favor da Rússia, que ele não é a favor, né, da China, que ele seja um pouco mais nacionalista. Então, isso aí pode trazer para a Rússia, principalmente, problemas muito graves. Né? Então, se tem essa importância ali. Beleza? No mais, é isso que eu queria trazer para vocês para aprofundar. Não quero esse vídeo muito longo. Tá? E no que aparecer de novidade, eu volto aqui para trazer, né, com esse papo um pouco mais leve, mais descontraído. E que eu espero que você esteja gostando, esteja entendendo aí. Tá legal? Se você realmente gostou, né, se inscreve aí no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos. E no mais, até a próxima.